A paisagem urbana de Santos, uma movimentada cidade costeira em São Paulo, possui uma característica peculiar e amplamente conhecida que a diferencia de qualquer outra no Brasil. Ao longo de sua famosa orla, um número significativo de edifícios altos não se mantém perfeitamente reto, mas sim inclinado em ângulos perceptíveis contra o horizonte. Isso não é uma ilusão de ótica, mas uma realidade estrutural de longa data. De acordo com registros oficiais, a cidade abriga 319 edifícios que exibem algum grau de inclinação, criando uma anomalia visual, que se tornou tão parte da identidade da cidade quanto seu porto e suas praias. Essa questão, no entanto, vai muito além de uma mera curiosidade para turistas, representando uma fonte de preocupação constante para os moradores e um desafio complexo para as autoridades municipais, que têm lidado com isso por décadas. Esse problema de longa data entrou recentemente em uma nova e mais urgente fase de discussão, passando de debates locais para os corredores de instituições financeiras nacionais. Reconhecendo a necessidade de uma solução coordenada e em larga escala, a Prefeitura de Santos, em parceria com a Associação de Condomínios de Edifícios Inclinados, deu um passo decisivo. Eles abordaram formalmente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para buscar um modelo de financiamento viável para os caros reparos estruturais necessários para corrigir esses edifícios. Essa reunião de alto nível, que ocorreu no final de março, ressalta a crescente seriedade com que o problema está sendo tratado, visando finalmente traçar um caminho para uma solução permanente. A proposta apresentada ao banco é ambiciosa e criativa. A administração da cidade se ofereceu para atuar como fiadora de terceiros para quaisquer empréstimos concedidos aos condomínios afetados. Uma medida projetada para mitigar o risco da instituição financeira e facilitar o acesso ao capital necessário para milhares de moradores. Esse apoio governamental é visto como uma peça crucial do quebra-cabeça, pois os condomínios individuais provavelmente teriam dificuldades para garantir um financiamento tão substancial por conta própria. O diálogo com o banco representa uma conjuntura crítica, um momento de esperança de que um caminho financeiro sustentável possa ser forjado para abordar um problema que persiste há mais de meio século. No entanto, a resposta inicial do Banco de Desenvolvimento Nacional destacou a natureza sem precedentes dessa solicitação, revelando um obstáculo burocrático significativo. Funcionários do banco comunicaram que, atualmente, seus arcabouços financeiros estabelecidos não incluem um modelo. Para entender por que tantos edifícios em Santos estão inclinados, é preciso olhar profundamente sob as fundações, para o próprio solo sobre o qual a moderna linha do horizonte da cidade foi construída. A principal causa técnica é um fenômeno geológico conhecido como recalque diferencial. Isso ocorre quando o solo sob uma estrutura não se comprime uniformemente, fazendo com que uma parte da fundação afunde mais rapidamente ou mais profundamente do que outra. Com o tempo, esse afundamento desigual resulta na inclinação visível da estrutura. O problema não é uma falha nos edifícios, mas sim na composição do solo ao longo da costa de Santos. A planície costeira é caracterizada por uma espessa camada de sedimentos marinhos. Esse solo tem uma camada profunda de 40 a 50 metros, composta por areia, argila mole e compressível, e um lençol freático muito alto. No boom da construção, anos 60 a 80, o conhecimento geotécnico e as práticas de engenharia eram mais limitados. Estudos de solo eram frequentemente superficiais, e desenvolvedores buscavam métodos mais rápidos e econômicos para erguer blocos de apartamentos. Em resposta à crescente preocupação pública e à clara evidência visual do problema, a Prefeitura de Santos encomendou um estudo abrangente para avaliar metodicamente a situação. O Programa de Estudo de Edifícios Inclinados foi estabelecido para criar um inventário detalhado e uma análise técnica das estruturas ao longo da orla. Essa extensa pesquisa examinou um total de 651 edifícios, fornecendo os dados mais precisos até o momento sobre a escala e a gravidade do problema.
Os resultados ofereceram uma mistura de tranquilidade e cautela a longo prazo, movendo a conversa de evidências anedóticas para dados oficiais. Dos 651 edifícios pesquisados, o programa identificou 65 que apresentavam um grau significativo de inclinação, definido como um desvio do eixo vertical de 0,5 metros ou mais. Dentro desse grupo dos edifícios mais afetados, a maioria tem uma inclinação de aproximadamente 1 metro. Casos mais extremos também foram documentados, incluindo um edifício com uma inclinação alarmante de 1,5 metros, e outro que se desvia em até 1,8 metros de sua posição vertical pretendida. Esses números quantificam oficialmente o problema, confirmando que, embora muitos edifícios sejam afetados, um subconjunto menor requer atenção mais imediata e focada. Apesar desses números surpreendentes, a conclusão oficial do estudo municipal foi crucial para os moradores ansiosos. Nenhum dos edifícios avaliados apresentou risco estrutural imediato de colapso. De acordo com os especialistas técnicos da cidade, o processo de inclinação é excepcionalmente lento e gradual, ocorrendo ao longo de muitas décadas. Além disso, eles afirmaram que sinais de falha estrutural iminente, grandes rachaduras diagonais nas paredes, descolamento de concreto das colunas ou outras fraturas visíveis de estresse, não foram detectados nos edifícios mapeados de forma a indicar uma emergência. Essa descoberta ajudou a acalmar os medos imediatos de um evento catastrófico. No entanto, o relatório veio com uma ressalva significativa que impede qualquer sensação de complacência. Embora não haja perigo imediato, os especialistas deixaram claro que não há absolutamente nenhuma garantia quanto à estabilidade de longo prazo dessas estruturas. As forças da gravidade continuam a exercer estresse sobre as estruturas inclinadas, e o recalque lento e contínuo do solo permanece um processo ativo. Sem intervenção corretiva, as inclinações podem piorar com o tempo, potencialmente levando à fadiga estrutural e outros problemas que não estão presentes atualmente. Pausa. O caminho para endireitar os edifícios inclinados de Santos é pavimentado com enormes desafios técnicos e financeiros. O trabalho de engenharia necessário, realinhamento estrutural, é incrivelmente complexo e extremamente caro. Não são reformas simples. São grandes projetos de engenharia civil. Embora estudos oficiais indiquem que não há risco imediato de colapso, o tempo não está a seu favor.